ali cartazes homenageando Antônio Bertolucci e também protestando, exigindo que os motoristas cumpram a lei que diz 1,5 metro de distância entre carros e ciclistas. A família contou que Antônio Bertolucci, há poucos anos, decidiu usar a bicicleta todos os dias como meio de transporte. Até o fim da tarde, o corpo ainda não havia sido liberado do Instituto Médico Legal. O acidente foi perto das 8 da manhã, numa alça de acesso da Avenida Doutor Arnaldo para a Avenida Sumaré. Segundo o boletim de ocorrência, o empresário bateu no pneu dianteiro do ônibus e foi atropelado. A família está em estado de choque com o acidente. Antônio Bertolucci tinha 68 anos e muita experiência como ciclista. Segundo o filho, nos últimos anos, ele passava pelo local do acidente quase todas as manhãs. Antônio Bertolucci ia de bicicleta todos os dias para o trabalho e tinha acabado de sair de uma loja minutos antes do acidente. Era a paixão da vida dele, ele morreu fazendo o que gosta e a família vai tentar fazer alguma coisa aí pelos ciclistas, né? Porque não tem uma ciclovia, não é praticamente um suicídio, né? Andar de bicicleta aqui na cidade, né? 49 ciclistas morreram na capital do ano passado, ou mais de 2 por mês. Os números são da CT. Em nota, a Silvetur, dona do ônibus, disse que lamenta o acidente e que está apurando os fatos. Gente, compreenda, não é preciso ter raiva de corrupto, de querer fazer justiça com as próprias mãos, político ladrão e empresário que ajuda a corromper esses políticos, porque quem erra paga. Dá uma olhadinha, presta atenção no texto a seguir. O vingador é aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Quer dizer, ele não espera Deus fazer justiça. Não confia nela, né? Ignora ou não tem paciência de esperar por ela. Então, não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente através da lei de causa e efeito. Muitas dessas coisas que acontecem, muitos são resgates do passado, a maioria. Todo aquele que fere com a espada há de ser ferido por ela, segundo nos advertiu Cristo. É certo, porém, que chegado o momento do resgate kármico, a lei não exige que alguém, seja quem for, tenha que empunhar a espada para ferir o irmão devedor. Pode dar-se bem que ele se fira acidentalmente, caindo sobre um instrumento, por exemplo, ou morrendo numa intervenção cirúrgica, em princípio destinada a preservar a saúde e a vida, portanto, sem nenhuma intenção de cortar o fio que mantém unidos o corpo físico e o perispírito, né? Então, você vê. Em mensagem de Francisco Cândido Xavier, irmão X, narra um episódio desses em que atrocidades praticadas no ano de 177, ao tempo de Marco Aurélio, veio a ser cobrada pela lei na tragédia de 17 de dezembro de 1961, na cidade fluminense de Niterói. Então você veja bem, karmas longínquos são pagos agora. Jesus disse: não sairás da terra antes de pagar o último cêntimo. Aqui, ó, Tainá, a bala perdida que passou 3 centímetros do coração de Tainá. Veja aqui. Se o indivíduo, Kardec pergunta aos espíritos, se o indivíduo deve ser atingido, o espírito benevolente pode lhe inspirar o pensamento de se desviar. Desculpe aqui, tá errado. O Espiritismo explica as balas perdidas. Será que os espíritos podem desviar a trajetória de uma bala? Veja que os espíritos falam a respeito abaixo. O Kardec pergunta: um homem mal intencionado dispara uma arma contra o outro. A bala passa de raspão e não atinge. O espírito benevolente pode tê-la desviado a bala? Resposta: se o indivíduo não deve ser atingido, está vendo? O espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar da bala, ou poderá dificultar a pontaria do seu inimigo, de modo a fazer enxergar mal, por exemplo. Mas a bala, uma vez disparada, segue a linha que deve percorrer. Então você está vendo, quando as coisas acontecem, alguma razão tem. Somos herdeiros do nosso pretérito, e nessa condição arquitetamos os nossos próprios destinos. Você faz o seu futuro hoje.
Antes do regresso à experiência no plano físico, a nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos, como filhos, maridos, etc. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagem mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultivamos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos seja louvado de nossos lábios o cárcere das provas. O egoísmo e a vaidade costumam retornar ao leme do nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguiremos sorreguer o coração para a vitória espiritual de que somos endereçados. É por isso que a fatalidade e o livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou de alegria, de saúde ou de enfermidade, em variados momentos de nossa vida. Aceitamos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, sem revolta, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos fora do corpo denso. E tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque conforme as nossas diretrizes de hoje na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Emmanuel, você é livre para plantar, mas é obrigado a colher o que plantou. A lei de amor manda que cada um ame indistintivamente a todos os seus irmãos. Então, quer dizer, não estamos fazendo isso, então estamos contrário à lei, estamos recebendo as punidades. Estamos sendo punidos por não cumprir a lei de Deus. Sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana e, digo mais, não haverá segurança. Então, essa insegurança é falta de caridade. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro de perguntas e respostas sobre todos os assuntos e é muito fácil de ler e entender.